Para ele, o ser humano é alguma coisa, e aquela ação dele explica. Tanto que, quando eu estive, alguns anos atrás, na formatura do filho de um amigo que está aqui, Zé Antônio, o Zé Antônio, com quem eu trabalhei longos anos, ele fez uma mensagem para Zé Luiz, assim, micro, naquele filme tal, da comemoração, na hora da alegria e tal, lá no restaurante, todo mundo ligado, e o Zé disse, brevissimamente, Zé Luiz, não se esqueça, em primeiro lugar estão as pessoas. Lembra, Zé? E isso eu falo para os alunos em todas as turmas onde eu entro. Falo lá em casa, de vez em quando para as crianças, que agora não são mais crianças, estão na faculdade e tal. Eu acho que essa é a íngua do nosso tempo. Aqui está o ponto. E aí, quando uma pessoa diz que o humanismo não existe mais, eu acho isso falácia, porque o que facilmente se afirma, facilmente se nega. Então, tudo bem, se não vale mais o porquê pensar no ser humano, então é como o Sartre falava, se Deus não existe, tudo é permitido. Se o ser humano não vale nada, tudo é permitido, então tudo bem. Então, eu parto do princípio de que, me lembro lá, não sei se era Santo Anselmo, que dizia que Deus é o ser além do qual não há um outro maior. Eu pensaria, será que a gente não poderia atribuir ao ser humano essa possibilidade como aquele por meio do qual se pode pensar no sentido de tudo, da ecologia, das relações de gênero, da economia, enfim, de todos os aspectos. Então, eu acho assim que, se tem algo hoje que a universidade deve nos ajudar a encontrar um sentido, é o que é o ser humano para nós. Qual é o lugar do sujeito chamado negro pelo mundo da dominação, quando em algum momento foi dito que ele não era exatamente um humano? Enfim, aqui tem... As provocações são muito interessantes. O professor João Augusto, eu não sei se o professor João já chegou, ele foi o meu orientador no mestrado. O professor João Augusto é o fundador do nosso programa. É uma pessoa iluminada. E iluminado pela santidade dele. O professor é belíssimo. Daqui a pouco, se o professor João não chegou, vocês vão ver. E no nosso curso, nas nossas reuniões de orientação, aparecia essa discussão como um dos pontos centrais, do humanismo. Aí ele me chamou a atenção para o seguinte cuidado metodológico. Assim, o humanismo é um conceito de uma vastidão tão grande como se fosse, por exemplo, uma selva amazônica. Se você entra lá, as chances de se perder são muito maiores do que qualquer outra coisa. Então, vamos trabalhar o humanismo sim, mas nós vamos fazer um pequeno quintal e trabalhar dentro desse pequeno quintal uma faceta mínima do humanismo. E naquela oportunidade, ele me colocou em contato com a teoria do Max Weber, dos frankfurtianos, para pensar a racionalidade, os sistemas racionais, que de fato principiam lá nas críticas da modernidade, lá da Renascença e tudo mais. No entanto, hoje, é por meio da própria racionalidade, dos sistemas racionais, que se nega o humano. Então eu fico pensando, não é hora da gente pensar em revitalizar, em redescobrir o sentido de razão que nos governa e que está embutido nos projetos das universidades? Os reitores, pró-reitores, etc., seus dirigentes estabelecem cursos, fazem ampliação de campos, contratam pessoas, etc. E tal. E qual é a ideia? É um projeto racional, altamente competente, capaz, etc. E aí a gente vai ver qual é a racionalidade que está ali embutida. A racionalidade instrumental, na maior parte dos casos, que o que vale é eficiência, eficácia, custo-benefício, entendeu? Lucro e investimento. E aí, onde fica o lugar das pessoas? Eu pergunto isso, professor Gilene, particularmente por uma pergunta que eu faço aqui nessa casa há quase 20 anos. Em fevereiro eu faço 20 anos aqui. Chego em sala de aula e pergunto assim: alguém além de mim que está aqui nessa sala também tem os antepassados que vieram da velha África, poderia pôr a mão aqui junto comigo? E muitas vezes eu fico sozinho. Mas tem muita pessoa negra na universidade. Outro dia um aluno repudiava, veio brigar comigo, porque o exercício que eu passei para ele lá, botava essa discussão, aí ele conversava olhando para mim, e eu daqui olhando a janela, e na janela um rodo que subia e descia. Eu faço amizade com todas essas meninas que cuidam do nosso prédio. Perguntei para ele essa história, ele estava zangado com um aluno de cotas e tal, perguntei para ele: escuta, você está querendo dizer que o lugar do negro, sim, tem que ter seu mérito? É isso mesmo.
Falei, bom, na verdade tem muito negro aqui. Olha lá a cor daquele braço que empurra aquele rodo. É ali que ele tem que ficar, tem que continuar a ficar lá. É isso que você está dizendo? Então as pessoas racionalizam para dizer que tem que ficar fora. Isso é o que eu chamo de código técnico, que está embutido nos projetos tecnológicos. Esses códigos técnicos, eles não são discutidos. Aí as pessoas trazem narrativas de que o novo humanismo não existe mais, a totalidade não sei o que não existe mais, o sujeito é fragmentado, hoje a história é feita de partículas, então não há mais metanarrativa. Ficam inventando caminhões de expressões que eu não entendo também o que elas querem dizer. Eu só fico me perguntando o seguinte: escuta, onde é que eu ponho meu netinho quando ele chegar? Aonde é que você vai colocar o seu filho? Ele é pretinho, tem um lugar para ele? Ele vai continuar limpando aquela privada? Então, nesses termos, o que eu interpreto é assim: será que o meu trabalho é científico? Eu fiquei pensando bastante e concluí o seguinte, que se é científico ou não, não sei, mas é responsável. Eu procurei desenvolver uma reflexão responsável pelo ser humano. Nisso aí tem até uma dívida com o Sartre, que você conhece melhor que eu, que dizia que o ser humano é um ser condenado à liberdade, mas é responsável se tiver um último ser humano no mundo. Você é responsável, qualquer coisa que você faça replicará naquele ser humano. Você não pode esquecer disso, tem que medir as suas ações, porque tem que respeitar o outro ser humano. Eu pensei muito nisso, porque eu fico assim, imaginando, quando o movimento negro reivindica um lugar para o jovem negro, a jovem negra na universidade, às vezes tem umas ingenuidades, porque eu, em muitos momentos, me questiono: será que a universidade que nós temos, cheia de estudantes de outros segmentos étnico-raciais, será que a universidade, como ela está posta, com essa concepção de racionalidade, de humanismo, será que ela é boa, inclusive, para os próprios brancos? Então, esses critérios levam a fazer uma retomada do conceito do que é o ser humano. Quando eu vejo um sujeito como Frantz Fanon, que tinha tudo para viver, digamos, como um príncipe na corte africana lá, laureado pelos títulos franceses, pela grande habilidade de comunicação, etc., que ele teve. E aí, no momento em que ele olha e vê o sujeito que estava lá, meu negócio impressionante, não sei se falei lá dos doentes acorrentados, e que ele se indignou, enfim. O Fanon chega no espaço onde vai trabalhar e os pacientes acorrentados com camisa de força. E ele disse ao enfermeiro: solta as pessoas, solta as pessoas. O enfermeiro não entendeu, como assim? E ele dá um grito, indignado. Ou seja, esse camarada está falando alguma coisa para mim. Eu fico pensando hoje, o que a gente vê de bandalheira, de desrespeito, de violência contra pessoas? Está tudo normal. Então, nesses termos, é científico? Não sei, mas é uma denúncia. Eu aceito essa qualificação. Eu aceito denunciar o sistema societário que a gente vive, que está banalizando a dignidade das pessoas. Nós estamos brincando de sermos felizes, bem-sucedidos. Nesses termos aqui, que parâmetros lhe parecem corretos, adequados para avaliar um trabalho de pesquisa interdisciplinar? Eu acho que aqui tem uma coisa incrível. Eu aprendi bastante no curso, não sei se aprendi tudo, mas aprender a ouvir, como diziam em latim, ob audientia, aprender a ouvir as outras vozes. Então hoje eu entendo bastante da contribuição que vem do professor Merkel, que tem toda uma experiência, uma vivência no âmbito da informática. Eu não tinha, e fico percebendo que há um diálogo entre as ciências humanas e o âmbito do trabalho da pessoa que lida nos sistemas de informação. Eu aprendo com as pessoas que vêm da linguística, das outras diversas áreas de entendimento, e em todas elas me parece que há algo que é comum, e que a universidade está levando na brincadeira muitas vezes. Há algo que é comum em todos esses territórios de conhecimentos: o ser humano. Eu digo para os estudantes assim: você pode não saber tudo de física, de química, de engenharia, que você estuda qualquer coisa, mas há algo a respeito do qual você não tem desculpa. Nós não podemos fingir que não sabemos, e você menos ainda. Tem que sair da universidade especialista em gente. Tem que saber tudo sobre o ser humano, mano. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Aí eu acho a beleza da interdisciplinaridade, né? Porque cada um no seu território, de particulares e evidências, tem algo a contribuir. E eu não sei onde vai dar, porque parece que ainda é recente essa experiência. Tinha uma última aqui. O que é ser pesquisador hoje? É ser violento. Frantz Fanon fala de violência, como a professora Gislene chamou a atenção, em vários aspectos. Quando se termina um curso,
quando se termina o estudo, a pessoa está muitos abraços atrasados, ela está muitas cervejas atrasadas, muitos bailes atrasados, entendeu? Muitas horas de sono atrasadas. É uma pessoa violenta. Quem estuda é um ser humano violento, muito violento. É uma vida de renúncias, e muitas vezes as recompensas materiais são ridículas. São ridículas. No entanto, aí vem o sentido, por que fazer isso? E dos africanos tem um princípio de sabedoria, que esse é universal, e um exemplo disso é o Milton, que está aqui, que doou a sua vida inteira para a causa da emancipação, da igualdade do negro na sociedade brasileira. Se chama dádiva. Em povos africanos, ainda em condição ancestral, eles muitas vezes não têm os pronomes pessoais, pronomes possessivos, não sabem o que é meu, o que é seu, não existe essa palavra lá, porque tudo é partilhado. Então muitas vezes quem investe no conhecimento vai perceber a gratificação pela dádiva, do poder partilhar a sabedoria, mais do que outra coisa. Não é para ganhar dinheiro, não vai ficar rico, justo não vai ficar rico e orientando em doutorado e mestrado, não vai. Mas agora nós podemos dizer assim, como falava o Antoine de Saint-Exupéry no livro Terra dos Homens, o amigo deles, depois de ficar uma semana caminhando, subindo as Cordilheiras dos Andes, 40 graus negativos, neve, adoidado, e ele caminhava e dizia assim: se a minha esposa sabe que eu estou vivo, ela saberá que eu estou caminhando. Serei um covarde se eu não caminhar. Se meus amigos souberem que eu estou vivo, eles saberão que eu estou caminhando. Serei um covarde se eu não caminhar. Olha, por tudo isso, se alguém está na intenção de pesquisa, deve estar preocupado com o ser humano. Eu penso que esse é um grande critério para julgar os trabalhos científicos, às vezes mesmo quando eles não estão dentro daquela forma rígida do protocolo. Obrigado.